Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alimento para a Alma. Programa de 2015, novo ano. Certamente, as perspectivas que nós fazemos para o futuro estão ainda iluminadas pelas esperanças, pela projeção de otimismo que a passagem de um ano para o outro costuma gerar nas pessoas. Parece que o ano velho é aquele ano que vai ficando velho, cansado, pesado, assim, você não aguenta mais. Não é mesmo? E aí aparece o ano novo. O ano novo, molequinho, sai todo sassaricante, todo, como vai ser? Eu vou brincar, eu vou me divertir, eu vou correr, eu vou construir. Mais ou menos assim, eu acredito que é uma ideia, uma imagem que traduza bem o que se espera da novidade, do novo período. Como estamos tratando da doutrina espírita, o ensinamento espiritual nos ensina, como nós temos procurado fazer aqui, compartilhando com você essas verdades, que nós realmente devemos ter otimismo, devemos olhar as coisas com olhos positivos, mas nós não devemos nos esquecer que somos nós quem fazemos cada uma dessas etapas serem melhores, cada uma delas ser aquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas você pode falar assim, mas Deus tem as suas leis, Deus determina certas coisas. Existe realmente aquilo que nós precisamos enfrentar. Existe a necessidade de passarmos por problemas, por superarmos certas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo em que há esta realidade, existe na vida humana a capacidade de pensar. Por que Deus nos deu uma inteligência se nós não pudéssemos usá-la? Por que Deus permitiu que nós pensássemos e descobríssemos métodos para drenar os pântanos e tornar salubre uma região cheia de pestilências, de maus odores, se não era para fazer isto? Por que Ele permitiu que nós tivéssemos a capacidade de descobrir as leis da natureza e usá-las, se nós não podíamos mudar os seus desígnios? Então, a possibilidade do raciocínio nos facilita o entendimento de que é dever do ser humano usar o pensamento. E ele tem liberdade para isso, o chamado livre-arbítrio. Só que, como nós não sabemos definir, por ignorarmos as leis do universo, como agir com essa liberdade, nós achamos que podemos fazer de tudo. Achamos que podemos afrontar essas normas e com elas fazer papel rasgado. Nós é que fazemos as leis do universo e não é verdade. Tanto o oposto disto, que é Deus fez as leis e não são mutáveis, nós não podemos fazer nada, não é verdade. Quanto isto, eu sou dono da minha vida, do meu nariz, eu faço o que eu quero, também não é verdade. Nós estaremos submetidos a estes dois extremos para aprender como conciliar estas duas formas de compreensão das leis espirituais. Tanto que nós vamos falar hoje desta lei de liberdade. Você sabe que a doutrina espírita tem no Livro dos Espíritos um conjunto de ensinamentos. Entre estes ensinamentos temos as leis morais. As leis morais, elas começam na pergunta 825. É o capítulo 10º do terceiro livro que está compondo o Livro dos Espíritos. A partir da pergunta 825, você começa essas leis morais. Ou o capítulo 10º se chama Lei de Liberdade, dentro das leis morais. A lei de liberdade, ela faz parte deste conjunto de poderes e deveres. E se você começar a estudá-las,
nas diversas perguntas, você vai aprender muitas coisas referentes a como transformar esse menino travesso, que é o novo ano, e dar-lhe a maturidade, dar-lhe o contorno que você está esperando que ele tenha. Geralmente nós queremos que ele tenha ao sabor do acaso, não é mesmo? A gente tem a esperança que a sorte, que as coisas nos favoreçam, quando de verdade nós vamos aprender que muitas destas coisas somos nós que precisamos acordar para construir. Quem sabe neste fim de ano, em 2015, quando o ano chegar, eu consigo estar 10 quilos mais magro. Ah, ótimo. E o que você vai fazer para isso? Ah, vou ficar esperando chegar dezembro. E vai continuar comendo? Vai continuar enchendo a barriga com todo tipo de doce, de carboidrato, não vai fazer nenhum regimezinho, não vai fazer uma ginástica, não vai caminhar 2, 3 vezes por semana, não vai mudar sua rotina? Se você não mudar sua rotina, aquele menino travesso, magrelinho, vai chegar um gordo, balofo no fim de 2015. E você vai falar, ai meu Deus do céu, esse ano eu continuei engordando. Quem sabe em 2016 eu esmagreço. E vai continuar engordando. Porque 2015 passou sem que a sua liberdade, que é a liberdade de escolher emagrecer ou não, você tivesse escolhido o emagrecer. Você disse que queria perder peso, mas a sua conduta foi de ganhar peso. Não adianta, são coisas incompatíveis. Já notaram que a gente quer aprender dormindo? Eu tenho falado isso nas últimas semanas, nas palestras que temos feito. Ah, aprenda inglês dormindo, aprenda matemática dormindo. A gente quer aprender dormindo, quer emagrecer comendo, quer ficar rico gastando. Já notaram que todas as campanhas publicitárias de você comprar coisa, diz que você vai, aproveite o desconto. Ora, como é que você pode aproveitar, ganhar gastando? Você não ganha gastando, você perde sempre. Porque quando você ouve isso, você fala assim, ai, eu vou aproveitar porque o preço tá bom. Mas você precisa? Não, não preciso, mas eu vou aproveitar o preço. Se você não precisa, você vai gastar com uma coisa que você não precisa. Você vai ficar mais pobre, você não vai ficar mais rico. Então, observe que a nossa liberdade não está sendo bem administrada. E quando a gente não faz isso, nós sofremos todos os efeitos de nunca aprendermos porque ficamos dormindo, de nunca emagrecermos porque vivemos comendo e de nunca conseguir pagar nossas contas porque nós gastamos mais do que ganhamos. Então, a lei de liberdade, em várias partes dessas perguntas, vai nos fazer pensar. Eu vou escolher hoje alguma pergunta que eu acho interessante, entre essas muitas, uma ou duas, para nós conversarmos sobre ela. A primeira que eu quero que você esteja atento, e por isso você pode pegar o Livro dos Espíritos, e se você não tiver o Livro dos Espíritos, o nosso site disponibiliza gratuitamente este livro, integralmente. Você pode procurar no www.mensagemfraternal.com.br e você vai encontrar este livro e todas as outras obras de Kardec gratuitas. Vai lá no computador, faz o download, é fácil, é rápido. Aí você abre o texto e vai na pergunta 860. Você vai ver agora na tela a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Veja lá, pergunta 860, eu vou ler com você. O homem, por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? Ou seja, os acontecimentos que não deveriam ocorrer, ocorram? Pode. É uma boa pergunta para 2015, não é? Veja lá. O homem pode fazer com que, por sua vontade, os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram?
e os que não deveriam ocorrer, ocorram? Ele tem esse poder? Olha só, 2015 pode ser diferente de 2014? Você pode chegar ao fim de 2015 mais magro? Ou você vai ter que ser gordo? Ou vai ter que estar doente? Pode chegar ao fim de 2015 mais saudável? Ou você vai ter que chegar lá cheio de dores? Pode chegar ao fim de 2015 com mais recursos materiais ou com mais cultura, com mais conhecimento? Ou vai ter que chegar ao fim do ano cheio de dívidas e tão ignorante quanto começou o ano? Ai, Deus quer que seja assim. Não, Deus não quer nada. Deus deu a você a lei de liberdade. Você é inteligente, não é? Então, feita a pergunta aos espíritos superiores, vamos ver o que eles respondem. Será que eles vão responder: não, você não pode fazer nada, você é um cativo do destino, você é uma pessoa condenada a sofrer, porque você não pode mudar esse destino? Vamos ver se é isso? Olha só o que os espíritos respondem. Acompanhe na tela a leitura que vamos fazer. Resposta dos espíritos: o homem o pode, desde que esse desvio aparente se harmonize com a vida que ele escolheu. Em primeiro lugar, então, vejam só, olha só que interessante. Ele pode fazer isso, desde que essa mudança esteja em harmonia com aquilo que ele escolheu, com a vida que ele escolheu. É preciso que as coisas estejam dentro do panorama que ele está solicitando para viver. E quem é que escolhe? Ele mesmo, antes de nascer. Vamos supor que, como você vai aprender nas obras de André Luiz, principalmente no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, em que os espíritos nos ajudam a modelar o futuro corpo na Terra, nos departamentos de desenvolvimento da reencarnação, do planejamento reencarnatório, você pode ter escolhido nascer com um problema na perna. Vamos supor que você teve uma vida muito faustosa, muito cheia de problemas por orgulho, vaidade numa existência passada, e agora que você vai renascer, você precisa se impor certas limitações. Então você pede: eu quero ser manco, meu corpo futuro precisa desse defeito para que meu espírito aprenda a ser mais humilde. E os espíritos, atendendo às nossas solicitações, possibilitam a alteração minúscula na formação cromossômica para que, ao estar no útero, com a influenciação do perispírito, aquele corpo comece a modelar-se com o defeito na perna. Tá bom, você tem o defeito na perna. Agora, você pode mudar o destino? Os espíritos dizem que pode, desde que essa mudança se harmonize com aquilo que você pediu. Então, você não pode mudar o destino no que diz respeito a você: eu não quero mais ter o defeito na perna. Senhor, me ajude. Vamos supor que você tem um defeito que a medicina não possa curar. Falta um pedaço da perna. Isso não impede que você ponha uma prótese. Isso é possível. Isso se harmoniza com o seu destino. Isso não impede que você faça tratamento para você corrigir o problema. Isso se harmoniza com o seu destino. É esforço para melhorar. Mas, eu não quero, eu quero dormir e amanhã não ter mais a perna torta. Eu não ter mais a perna faltando um pedaço. Não, isso não é possível. Isso não se harmoniza com o seu destino. Por isso que muitas pessoas que estão passando por agruras financeiras, não porque são gastonas, mas porque nasceram em famílias humildes, não têm recursos, elas podem pedir tanto para ganhar na loteria e não ganham. Porque o que elas estão pedindo não se harmoniza com o que elas pediram nesta vida. Muitas vezes pediram e precisam passar por uma situação de dificuldade material, para que através do trabalho, através do esforço, da perseverança, da persistência, elas construam nelas mesmas valores que elas não valorizaram em vidas passadas.
O que você acha que precisaria para crescer um espírito que, numa vida passada muito rico, esbanjou, jogou dinheiro pela janela? Precisaria de uma vida de penúria para dar valor. Se ele está na vida de penúria agora, porque ele precisa dela, é claro que ele não vai gostar. É claro que ele vai sentir falta das festas, das roupas, do gasto excessivo. É claro. Ele vai pedir a todo custo que ele ganhe na loteria. Mas se ele ganha na loteria, resolve a pobreza? Sim, mas também volta o indivíduo a ser o mesmo que ele sempre foi. Porque agora ele tem dinheiro e ele volta a viver as mesmas viciações. Portanto, não adianta querer fazer as coisas de forma a interromper o processo de educação. É isso que os Espíritos estão dizendo nessa primeira parte da resposta. Nós podemos mudar. Ele pode trabalhar? Pode. Trabalhando ele pode ganhar um pouco de dinheiro? Pode. Se ele for honesto, dedicado, perseverante, ele vai conquistar certos valores que podem lhe dar uma vida menos dolorosa? Pode, claro que pode. Isso se harmoniza com o que ele veio fazer. Ele não é mais o barão, o duque, que fica lá gastando dinheiro que não é dele, que é do povo. Não, agora ele é um trabalhador, ele está lutando, ele está gastando seu suor, gastando sua força para ter recurso. Se ele souber administrar bem, ele saberá ter certos confortos. E isso está dentro da programação de responsabilidade que ele pediu. Eu vou ser pobre para eu aprender a valorizar o dinheiro, vou economizar e vou construir passo a passo o meu conforto, o conforto da minha família e, como muitos fizeram na Terra até hoje, da miséria chegaram a uma posição melhor. Isso se harmoniza com o que ele precisa. Mas pedir para cair do céu a herança, cair do céu, todos os que passaram por este golpe de sorte, vamos dizer assim, se perderam. Raros conseguiram vencer. Mas a resposta continua. Vamos ao texto. Então, vamos voltar um pouquinho para a gente poder ver a resposta desde o começo. O homem pode mudar o que tem o seu destino ou o que está previsto para acontecer, desde que esse desvio aparente se harmonize com a vida que ele escolheu. Ademais, além disso, para fazer o bem como o deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, o homem pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Olha que coisa maravilhosa. Ademais, além disto, além de ele poder mudar, desde que a mudança se harmonize com aquilo que ele projetou para a sua vida, ele veio na Terra para fazer o bem. Você que está me assistindo tem essa missão. Você não está no mundo para fazer o mal. Porque esse é o único objetivo da vida, dizem os Espíritos, fazer o bem. Fazer o bem como chefe de família, como funcionário, como dona de casa, como esposa, como mãe, como pai, como amigo, como profissional, como cidadão, como religioso. Fazer o bem. O bem significa transformar a vida dos outros para melhor. Tratar bem as pessoas, ajudá-las nas suas dificuldades, ter indulgência para com suas fragilidades, perdoar as ofensas. Esse é o único objetivo da vida. Veja só como os Espíritos realçam isto. Então, para fazer o único objetivo da vida, que é o bem, nós podemos trabalhar para impedir o mal. Então, isso é lindo. Ah, vai acontecer um problema. Sim, eu posso trabalhar para que esse problema não aconteça? Pode não, você deve. Esse é o objetivo da vida. Você vê um buraco na via pública, onde passam muitos veículos. Aí você fala assim, não, eu não vou tampar esse buraco, nem vou sinalizar isso, porque quem tiver que cair no buraco vai cair. Está escrito no destino. Não. A sua função na Terra é fazer o bem. Se você viu o buraco e você sabe que alguém pode cair nele, é seu dever impedir que as pessoas caiam nele. Se você não tem como tapá-lo, sinalize o local. Põe umas pedras, corte um galho de árvore, faça alguma coisa
e mostre que ali há um perigo. Porque a sua função no mundo, dizem os Espíritos, a única é fazer o bem. E sempre que você está atento, você pode lutar para combater o mal. Sobretudo, se este mal iria se transformar num mal maior, que iria atingir outras pessoas. Se você não faz nada, o motorista de ônibus, de transporte público, sem perceber o buraco, ou talvez na correria do trânsito, fechado por algum outro veículo, pode, não percebendo aquele oco na pista, cair com a roda e tombar o ônibus. E todos os que estão ali dentro se ferirem. Então, você pode mudar o... Ai, não! É que Deus deixou o buraco porque todo mundo daquele ônibus tinha que se ferir. Não. Se tiver que ser assim, mesmo com toda a sinalização, mesmo com todos os cuidados, vai acontecer. Mas se não tiver que ser assim, você está sendo instrumento de Deus. Você não tem que se preocupar se vai precisar alguém cair no buraco para quebrar a perna e pagar os seus pecados. Não, você tem que se preocupar, porque essa é a sua missão, de fazer o bem, de ajudar alguém a não cair e não quebrar a perna. Você fez a sua parte, você cumpriu a sua tarefa. Sinalize, avise, alerte, para que as pessoas saibam. Então, veja só, você sabe que o ano vai te apresentar inúmeras oportunidades. Você sabe que a vida vai te deixar viver coisas que serão boas, oportunidades de trabalho, oportunidades de aprendizado, você está indo na escola, você está se preparando para ser um profissional, você está estudando, você já é um profissional, você sabe que tem chances para conquistar mais conhecimento em busca de mais recurso. Então, saiba que isto deve ser visto como uma responsabilidade. E essa responsabilidade está vinculada ao bem que você faz. Oh, me formei agora eu sou doutor, agora eu vou ganhar meu dinheiro e vou passar por cima dos outros. Vocês viram o escândalo das próteses? Que pouca vergonha, não é? Gente que tem recursos, gente que monta uma máfia para extorquir a dor do seu semelhante. Não é para isso que nós viemos na Terra. A nossa inteligência não foi feita para fazer vítimas, desde que a gente se enriqueça. Então, para contribuir para que um mal maior seja evitado, você pode, você deve fazer tudo aquilo que venha a ajudar as pessoas a que elas se superem, para que não sofram, para que não sejam vítimas dessas dores. Então você sabe, por exemplo, que determinados alimentos não são bons. Por que comê-los? Não, eu já não como mais. Então por que você compra para sua casa? Ah, porque meus filhos gostam. Por que você não educa seus filhos? Dizendo, olha, vocês podem gostar de veneno, mas eu não vou comprar veneno para vocês. Você já pensou nisso? Se seu filho falar para você, ai pai, eu gosto tanto daquele veneno de rato, é tão gostoso, eu vejo na caixinha, tenho uma vontade de comer. Aí você vai e compra para o seu filho e serve no almoço para ele? Não, pelo amor de Deus, moleque, para com isso, isso é veneno, isso mata, isso vai te fazer sofrer muito. Não, não pode. Então, mas o filho fala assim, ai pai, eu gosto tanto desse refrigerante. Você vai lá e compra. Mas é tão venenoso, ou pior até do que o veneno de rato. Porque o veneno de rato você sabe que vai matar. Mas o refrigerante você pensa que vai te fazer bem. Você pensa que é gostoso, é docinho, geladinho. Mas é um veneno. E isso com muitos dos alimentos que estão seduzindo o paladar pelos olhos, mas que estão encaminhando as pessoas para o buraco, para a cova. Essas são coisas que você pode mudar. Então eduque seus filhos, eduque as pessoas com quem você está, fale disso para os outros. Ah, mas vão me considerar um maluco, que eu estou fora do mundo, que eu sou um ET. Ah, não tem problema. Ué, e daí? Quantas pessoas pensam de nós coisas que não são verdades? E isso não muda o que a gente é. Agora, você pode estar alertando pessoas que vão escutar.
E essas pessoas podem dizer, nossa, puxa, olha, até que faz um pouco de sentido o que ele está falando. Nós temos mostrado nos nossos programas inúmeros temas ligados a essa qualidade de viver. A utilização do cloreto de magnésio na alimentação, a ingestão do cloreto para beneficiar os... Quantas pessoas nos escreveram dizendo que pararam de sentir dores depois que começaram a usar o cloreto de magnésio diluído adequadamente? Isso é para você pensar, porque você pode contribuir para um mal se tornar menor. Mas se nós não tivéssemos falado, se tivéssemos aprendido e calado a boca, se não tivéssemos colocado para você uma informação, o que nós estaríamos fazendo? Enterrando o tesouro, enterrando o talento, ao invés de multiplicá-lo? E isso que poderia beneficiar, como beneficiou tantas pessoas, elas iam aprender onde? Com quem? Com aqueles que querem tirar dinheiro delas e empurrá-las no abismo da cova, que é o que nós temos visto todos os dias? Não vou aprender nunca com eles. Nunca a raposa vai cuidar do galinheiro para preservar as galinhas. Nunca. Nunca uma empresa, nunca uma indústria de farmácia vai querer que a pessoa não tenha doenças. Já pensaram nisso? Nunca quem ganha dinheiro, quem ganha tributo, cobrando imposto de vício, vai querer acabar com os vícios. Nunca. Bebida, cigarro, droga, sexo serão sempre explorados por aqueles que querem ganhar dinheiro. Nunca serão combatidos para que se extermine. Então é preciso abrir a mente. Você tem liberdade. 2015 vai ser aquilo que você fizer dele. E então é necessário saber o que você quer de 2015. Nós vamos fazer mais programas falando da lei de liberdade. Hoje foi só uma pergunta. E já ainda falta muita coisa para falar sobre ela. Primeiro, você veio ao mundo para fazer o bem. Essa é a sua primeira revelação no Livro dos Espíritos. Só nessa pergunta. Sua missão é esta, fazer o bem. Com o esforço no bem, você pode mudar as coisas. Você pode ajudar uma pessoa a não sofrer doença. Se ela tiver que passar pela doença, ela vai passar, apesar dos seus esforços. Mas você pode aliviar a dor. Você pode ajudá-la. Você pode ir atrás de um médico, atrás de remédio. Você pode fornecer a ela terapêuticas que ajudam a enfrentar o problema. E você está fazendo a sua missão. E ela pode se sentir aliviada. Mas não estava escrito que ela tinha que sofrer? Se estava escrito, Deus quer que alguém se incomode com ela e mostre a ela que é possível não sofrer tanto. Se ela tiver cuidados, simples às vezes. Você é um instrumento do bem. 2015 está esperando você fazer isso. E quando você aprende a não gastar o que não precisa, a não comer o que faz mal, a não ter um estilo de vida pernicioso, quem se beneficia em primeiro lugar é você. Ao mesmo tempo em que você ajuda as pessoas a que elas se conscientizem. Não se esqueça. Nós podemos mudar o destino, nós podemos deixar que não aconteçam coisas que deveriam acontecer desde que isso se harmonize com a vida que nós escolhemos. Agora, além disso, para fazer o bem, como é o único objetivo da vida na lei do universo, nós podemos impedir o mal, sobretudo aquele mal que poderia contribuir para um mal maior. Pense nisso, é uma missão. Obrigado por você estar conosco no primeiro programa, vamos dizer assim, de 2015. No próximo nós vamos falar da pergunta 862. Eu gostaria que você estivesse conosco na semana que vem, que a lei de liberdade continua. Eu espero que você esteja aqui e que nós nos encontremos com muito carinho para meditarmos a respeito do que nos aguarda neste ano. Muito obrigado e muita paz.